Fala, visionários! Visionários, hoje eu estou parcialmente ao vivo nesse vídeo. Por quê? Porque agorinha há pouco eu precisei gravar essa live, justamente porque eu estou envolvida num projeto, mas também estou envolvida, comprometida com você. Então, se o seu trabalho tem vários embrólios, insatisfações, assédio, falta de habilidade, o que fazer, como resolver, essa live ela fecha hoje, tá? Como a gente pode resolver isso, começando pelo quê? Mas antes a gente precisa entender algumas coisas. Então, pipoca, caneta, papel e não deixa de assistir. E quando eu digo que eu estou parcialmente, porque mesmo envolvida num projeto, eu vou estar aqui no chat. Então, respondendo algumas perguntas, colocando ali, tirando as suas dúvidas. Então, entre em contato comigo, me pergunta se for o caso, mas assiste com calma, se dedica. Porque eu tenho certeza que essa live, ela vai conversar com você. Um forte abraço e vamos começar agora. Fala, visionário! Visionário. Eu posso estar aqui fazendo mais 245 vídeos para falar para você sobre uma questão fundamental que é o nosso comportamento em relação ao nosso trabalho. Para que a gente entenda como funciona o nosso comportamento em relação ao nosso trabalho, nós precisamos ter clareza do que é esse trabalho para nós. Porque senão qualquer vento vira uma ventania. E quando a gente menos espera, as coisas tomaram uma proporção tão gigantes que nós somos capazes de colocar os nossos sonhos e os nossos objetivos para fora, tomando atitudes incabíveis por conta das dificuldades que nós temos com pessoas que trabalham com a gente. O que são essas dificuldades? Eu posso ter um chefe que não gosta de mim ou eu que não gosto dele. Eu sinto que ele me boicota ou sinto que ele não gosta de mim. Ele está o tempo todo tentando me prejudicar. Isso me abala constantemente. Eu olhar para ele já é um motivo de eu ter vontade de desistir. Ele não me dá feedback, ele não me dá atenção, ele me despreza e isso me machuca. Porque quem é ele para fazer isso comigo? É assim que a gente pensa. Uma outra dificuldade que você pode ter é o seu colega de trabalho, aquele que pratica bullying, difamação, ele te assedia, ele brinca, ele é um escroto, ele é um estúpido. E você olha para ele e você se abala, você tem medo até de se posicionar. Ou vai sair falando dele para os quatro cantos do vento, quando não, fica tentando lidar com a melhor situação do tipo, como que eu vou entregar esse infeliz? E foi, muitas vezes, e não deu em nada. E só piorou a sua situação, com ele e com a sua própria imagem. E como é que, muitas vezes, a gente fala que não tem problema no trabalho, se isso tudo e muito mais faz com que a gente opere baixo, faz com que a gente não evolua, faça com que a gente coloque em risco as nossas habilidades emocionais por conta das pessoas. Agora, por conta das pessoas, eu não tenho controle com o que vão fazer comigo. Eu não sei quem eu vou encontrar. Eu também não sei em quem as pessoas vão se transformar. E por que eu digo isso para você? É simples. Porque eu não sei em quem ela vai se transformar. Porque as pessoas, elas mudam constantemente na mesma velocidade dos seus interesses. Se tiver lento, ela vai mudar lento. Se tiver rápido, ela rapidamente vai mudar e quando você menos esperar, ela não é mais a mesma, nem de perto, a pessoa que você conheceu. Então, eu posso falar 1.500 coisas aqui, mas se você não decidir ficar para entender, para estudar, para ver como funciona cada método, cada passo dado, cara, eu vou falar e não vai adiantar nada. Na prática, as coisas só funcionam quando nós queremos. E se a gente não se colocar nessa posição, as coisas não vão acontecer. E pior, o nosso verdadeiro inimigo, oponente, começando por nós mesmos, vai sempre ganhar o jogo, fazendo com que, aos poucos, a nossa falência emocional grite. Eu sou mentora de carreira, especialista nos conflitos e nas habilidades da inteligência emocional. Basicamente,
toda a minha carreira, assim como mentora de carreira, parte dos conflitos não são processuais. Arrisco a dizer, pela experiência, que 80%, eu estou chutando baixo, 80% dos problemas são interpessoais, ou seja, os embrólios, as pessoas, é porque não gosta, é porque não ajuda, porque se não tem processo foi alguém que não implantou, se tem e ninguém usou foi alguém que não fez, alguém que não está capacitado, alguém que não quer fazer, alguém com birrinha, alguém com raiva, alguém rebelde, alguém incompetente. Esse é o ponto. Por que nós temos tantas dificuldades de mudar? Porque nós passamos 99,9% do dia, das horas, dos meses e dos anos tentando mudar a pessoa que está na nossa frente. Nós estamos o tempo todo tentando mudar as pessoas que nos incomodam quando o poder maior está em nós fazermos essa roda girar. Porque se a gente depender de chefe, de dono, de amigo, de colega, esquece. Ao contrário, eles vão usar das suas emoções frágeis contra você mesmo. Não vão te dar promoção porque acha que não está valendo, que você não é capaz de receber essa promoção, que você não está habilitado para fazer as coisas, que você até intelectualmente falando você é bom, você até sabe fazer alguma coisa, mas você não lida bem com as pessoas, você tem dificuldades interpessoais, você é contratado totalmente por suas habilidades intelectuais e lindamente demitido pelas suas habilidades emocionais. É assim que é, ou não é? Ou você vai colocar aí, não, Patrícia, tem nada a ver com o que você está falando. Tem tudo a ver. E eu arrisco com toda a humildade a dizer que 125% do que faz a gente ficar, permanecer, performar, crescer, ganhar dinheiro e fazer tudo, inclusive manter, estão nas habilidades emocionais. Porque intelectuais é fácil. Vamos pensar comigo aqui. Você estuda, você busca o conhecimento, aplica ou não, mas você sabe alguma coisa. Você tem o domínio daquilo. Porém, entretanto, todavia, se você não tiver equilíbrio emocional para aplicar tudo isso, o currículo, a sua intelectualidade, os seus conhecimentos práticos, técnicos, eles vão te segurar. Talvez até por alguns anos. Mas uma hora, alguma coisa acontece. E se você é daqueles que vai ficar vivendo atrás de empresa o tempo todo, é o mesmo destino para aqueles que ficam 30 anos porque foi seguro ali das suas habilidades intelectuais, mas que uma hora vai ser fatalmente insubstituível. Fatalmente alguma coisa vai acontecer e vão perceber que a pessoa é um mala, que a pessoa não era tudo isso, e depois de 20 anos a gente manda ela embora. E depois de 20 anos essa pessoa se olha no espelho e fala, então, o que eu vou fazer na minha vida agora? O que eu vou fazer agora? Quando eu fui prejudicada no trabalho, eu acreditei que isso era uma coisa pontual, ou que era numa empresa ou outra. Mas a maioria. Existem as situações veladas, silenciosas. E tudo bem. E quanto mais desequilibrado emocionalmente nós estivermos, quanto mais fora de rota a gente tiver, quanto mais fora da nossa essência a gente tiver, quanto mais essas pessoas nos incomodarem, mais estaremos distraídos com elas, ou seja, eu vou estar focado tanto nela que eu não vou prestar atenção no que está acontecendo comigo. E eu me afundando. E se bobear, a pessoa crescendo. Ou vocês acham que eu nunca passei por isso? Ou vocês acham que os meus mentorados não passam por isso? Pois é. É simples. Falar de habilidade emocional é bonito, mas o que é mesmo? É desenvolver e reconhecer o que eu sinto, o que eu sei, quem eu sou, depois quem o outro funciona, e depois eu me permito fazer e depois eu... Como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Como é que eu defino? Então, é simples também eu dizer aqui
que a gente tem que ser protagonista das nossas próprias vidas e tomar uma rédea. Mas se na prática a gente ter medo e ter crença de que eu não mereço, de que as coisas não funcionam pra mim, de que eu não sou bom o bastante, de que, sei lá, ele tá me prejudicando, mas pelo menos eu tô trabalhando, eu tô pagando as minhas contas, tô feliz assim. Feliz como? Na palavra, mas não tem o sentido. Não sente. As coisas, elas não acontecem. Então, de nada adianta se nós não olhar para esse cenário e de alguma forma não se incomodar. Se a gente não se incomodar com esse cenário, se a gente não olhar para esse cenário e começar a reconhecer aqui, ó, o que verdadeiramente está acontecendo, se a gente não encarar os fatos, esperar que alguém diga isso daqui a 30, 40 anos com você, com o cabelo extremamente grisalho, olhando pelo retrovisor e dizendo, meu Deus, por que eu não vivi isso antes? Eu vivo isso em mentoria. Tem mentorado que fala assim pra mim, porra, Patrícia, por que eu não te conhecia antes? Porque antes você não queria. Nem isso a gente consegue assumir. Antes nós não queríamos. Por isso que a gente não fez. Por isso que ele não me conheceu. Por isso que talvez você não tenha me conhecido. E se você está querendo de paraquedas agora aqui, curta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para você entender a veracidade. Não adianta você olhar um vídeo, eu escutei uma menina lá da Boininha, gente boa, fala legal, mas depois nem sei mais quem ela é. Ativa, entende, assiste mais que um vídeo. Para pensar, consome para produzir. Porque esse é o fato. Esse é o ponto. Nós produzimos emoções o tempo todo. Não adianta eu ficar aqui falando de como funciona o cérebro. Não adianta eu ficar falando de como funciona uma série de coisas. Porque hoje em dia o número de informações cresceram uns 250%. E hoje o que você vê são pessoas com 50 mil informações e não conseguindo colocar uma coisa em prática. E a cabeça fica cheia, a cabeça fica enlouquecida. E por que fica? Porque, você está enchendo a sua cabeça de informações. Você está colocando 1.500 coisas aqui dentro. E o que acontece? Como você produz isso? Como você põe para fora isso? Quer um exemplo clássico? Vou dar. Imagina eu lendo e escrevendo ali, aprendendo. Aí eu vou para o mundo. Eu decido ler, tá tudo bem, mas eu não quero escrever. Eu não quero praticar a escrita. E se eu não fizer isso, quando eu tentar, eu não vou conseguir. E não importa. Por quê? Porque eu não pratiquei. Eu fico, sei lá, 6 meses, 1 ano jogando bola, técnicas, aprendo várias coisas, corro, tal, e depois eu não exercito. Quando eu vou querer jogar uma bolinha de final de semana ali com o meu filho, com o sobrinho, com alguém, eu não tenho fôlego, porque eu não treinei. E o que eu fiz então, me permitindo fazer um curso? O que eu fiz então, me permitindo tantas coisas? E detalhe, tá? Isso é tão fato, que eu conheço muitos mentorados que falam assim pra mim, mas Patrícia, eu não sou bom bastante, eu acho que eu posso mais, eu quero estudar, porque eu acho que na empresa eu tô ficando pra trás. Cara, você não tá pra trás porque você não sabe aplicar alguma coisa, porque você já tem uma experiência. Isso se aprimora buscando, lendo. Mas o que mais vai exigir de você são outras habilidades que se ainda estão fechando os olhos, que são as habilidades e as capacidades emocionais de lidar consigo mesmo e aprender a fazer isso com o outro. Mas você só vai fazer isso com o outro quando você começar por você. Então não adianta eu ficar aqui tentando trazer 1 milhão de gente para essa página, falando coisas para atrair vocês e aqui dizer outro, porque não adianta. Eu costumo dizer o seguinte, quem faz mentoria comigo não sai o mesmo.
De maneira muito humilde eu falo isso. Porque eu não saio mesmo. Agora, tem que querer. Porque senão não adianta. Então tem um momento das nossas vidas que a gente precisa encarar as coisas de frente. Patrícia, mas dói. Cara, já dói. É que você se acostumou com a dor. Não fazer nada ou decidir fazer as mesmas coisas para não ter que fazer outras, para não sentir, é como se você estivesse sentindo uma nova dor. Não! Você está sentindo uma dor que você já sente, que você antes não prestava atenção nela. Se eu chegar para você e falar assim, você está andando na rua durante 5 horas, está tudo bem. Aí eu me encontro com você e falo assim, ó, tem um chiclete, sua bunda aí. Tem um chicletinho aí, ó, grudado na sua calça. Você não conseguiu tirar, aquilo tá uma mancha. Aí tentou tirar, tentou lavar, ficou pior o remendo. Antes se tivesse deixado o chiclete, tava mais fácil. E ficou horrível aquilo. A partir das mais 5 horas que você vai andar, a impressão que você vai sentir é que todo mundo tá olhando pra você. Tá olhando pro chiclete. E qual é a diferença de antes, 5 horas que você andou, e depois que você soube que o chiclete estava ali? É exatamente a mesma coisa. É que quando a gente decide fazer algo, a gente passa a dar foco para aquilo. Você não procura, são raros as procuras por eu preciso aprender a lidar comigo para eu ser bem-sucedido na carreira. Eu preciso aprender a lidar comigo para eu poder conquistar mais finanças, dinheiro, money. Eu preciso aprender a lidar comigo para que eu consiga ser bem-sucedido com pessoas e lidar com situações difíceis. Eu preciso aprender a lidar comigo mesmo para eu ser rico. Eu preciso aprender a lidar comigo para encontrar o amor da minha vida. É raro. Se você fez isso, procurou alguém nessas condições, se não for um centro religioso ou algum lugar que possa te adivinhar o futuro, mas alguém que possa te ajudar a fazer com que você use das ferramentas adicionais. O que é ferramentas adicionais? Tudo aquilo que a gente ensina são ferramentas adicionais, mas você tem muitas ferramentas aí dentro de você. Que a gente desperta. Eu, por exemplo, faço muito isso em mentoria. Eu não ensino somente coisas novas. Eu reabro a caixinha de Pandora que existe aí, ó. Esse é o ponto. Esse é o segredo da coisa. Então, enquanto nós não pararmos e olharmos o cenário que nós estamos vivendo com mais maturidade, no sentido de eu vou pegar esse imbróglio e vou resolver começando por mim. Não vai acontecer nada. Cara, parece uma mágica quando eu falo que um dos piores infernos que eu vivi em todo o universo da minha vida durante 4 anos foi resumido em 6 meses. É como se 6 meses tivesse aberto uma cortina assim, ó, e eu começasse a ver um cenário que eu nunca em todo o universo da minha vida imaginei viver. Antes disso, eu tinha feito tudo que vocês imaginarem um pouco mais. Tudo. Onde eu ia, eu tinha uma reclamação, uma insatisfação de uma pessoa que estava... Olha, chegou num nível, uma época, para quem lembra da Nextel, chegou um momento que eu pegava aquele trem e ficava apertando aquele negócio na lateral, aquele pipi, 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 para tudo quanto é canto, e falava com outras pessoas que tinham as insatisfações com o mesmo fulano. Sabe quando é que eu descobri? Presta atenção, porque isso é sério. Hoje tem algumas coisas que me fazem dar risada, porque eu falo, meu pai eterno, como a gente perde tempo, energia, um desgaste desnecessário. Mas olha só, como é que eu descobri que tava falando pra cacete, metendo pau numa pessoa e só perdendo tempo? Eu comecei a sentir muitas dores no dedão. Cara, muita. No nível
hard. E olha que ponto que eu cheguei. Eu ficava mexendo no meu dedo e tal, falei, cara, mas isso aqui tá doendo muito, meu, muito, muito. Aí, óbvio, porque também eu atendia na época o Brasil inteiro, tinha clientes em vários lugares de outros estados, e meu celular não parava de tocar. Mas existia uma parte ali que eu determinava e designava para ter que falar mal daquele cara. Por indignação, por senso de justiça, pelo nome que você quiser dar. Puta mesmo, puta, sabe? Assim. Óbvio, né? Aí esse dedo doía pra caramba, eu falei, cara, eu preciso ir no médico, preciso ir no médico, preciso ir no médico. E às vezes quando a gente tá enfiado no trabalho, desequilibrado emocionalmente, a gente faz igual o carro. Ele aparece um barulho, depois eu arrumo. Aí vem outro barulho, depois eu arrumo. Tá, depois eu arrumo porque eu não tenho tempo, porque eu tô trabalhando. Tá, depois eu arrumo, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu resolvo. O carro para, aí você vai ter que levar, né? Então a mesma coisa acontece com a gente. Só que, óbvio, como eu tinha outra mão, o que eu comecei a fazer? Usei essa. E ao usar essa com frequência, esse dedo também começou a doer. Aí eu falei, bom, eu vou no médico. Então, porque tá doendo muito. Será que eu tô com problema na, sei lá, estresse, músculo? Vamos ver. Cheguei no médico. O doutor olha pra minha cara e fala, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. E você? Eu, bem. Tô super bem. Tipo, tem até um meme, né? A pessoa tá, você tá surtando hoje? A pessoa já fica, fica assim, né? Falei, não, eu tô bem, doutor. A gente fala mesmo, tô bem, a gente sente bem que tá naquele momento. A gente até quer falar alguma coisa, mas você fala, não vou reclamar, não. Porque agora a gente tem que pensar nas energias positivas, good vibes e tal. Tô bem, doutor. Eu só vim ver aqui realmente o dedo que tá com problema, alguma coisa assim, tal. Aí ele fez os exames, tirou lá o raio-x da mão, tal. Aí ele falou, o que você faz, atividade? Aí eu falei pra ele o que eu fazia. Ele, Nextel. Aí eu falei, o quê? Ele falou, o seu problema tá no Nextel. Você tá fazendo movimentos repetitivos, isso é uma tendinite. Eu falei, nossa senhora. Foi aonde? Na hora eu fui aonde? Nas horas, à noite, quando eu acabava o trabalho, que ao invés de descansar e fazer outra coisa da minha vida, eu ficava pé da vida falando de uma pessoa, tentando resolver os mistérios de uma pessoa altamente problemática. E pasme, não resolveu. Não assim. Entrei no carro, não tomei os medicamentos que ele disse, porque eu não estava assim nesse absurdo no sentido de estar tão inflamado, que era a primeira vez, não era uma coisa que vinha anos e que eu desenvolvi. Então eu fiz umas compressas e reduzi um pouco a forma com que eu estava falando, falei mais no telefone, enfim e tal. Mas a partir daí eu comecei a ressignificar algumas coisas, porque eu falei, cara, pera um pouquinho, eu estou adoecendo por um hábito e mau hábito, porque isso não é um bom hábito. E ainda que eu tivesse sendo extremamente altamente bem sucedida porque estava falando no Nextel, óbvio que eu teria que mudar esse hábito para não adoecer mais, para não ficar pior, tá certo? É óbvio, porque, eu não vou ficar ali também, posso estar ganhando rios de dinheiro porque eu tô falando do Nextel. Eu também não sou idiota para ficar, eu vou detonar com o meu dedo porque eu tô ganhando dinheiro. Não, vamos achar um caminho, um subterfúgio aí para que eu fale menos nesse trem e me machuque menos, porque não é porque eu tô ganhando dinheiro que eu tenho que me machucar. Então, da mesma forma, eu tenho que pensar tendo atitudes idiotas, que não vai me ajudar. E foi assim que eu comecei a fazer. Claro que nada é uma coisa só, uma hora eu fui puxando as coisas, eu não tinha só uma tendinitezinha de início, eu tinha dores no estômago, porque você se alimenta mal, mas não é só por isso, é porque você não digere as coisas direito no dia a dia. Porque a gente não digere o que a gente vê. A gente não digere o que a gente consome. A gente não digere aquilo que a gente faz do nosso dia a dia, o nosso principal alimento, que são as indignações, as insatisfações, o senso de justiça. Porque, dizer que dentro do ambiente de trabalho não tem uma porção de coisa que acontece, que a gente não gosta de ver, e que sim, eu concordo com você, eu sei que dói. Eu falo assim porque eu fico na emoção aqui junto com você. Eu sinto, eu sei que dói.
Mas, por isso que eu falei, nada mais pode doer do que você olhar um cenário e dizer, tá tudo bem, isso aqui é assim mesmo. Isso é em todo lugar, isso acontece cotidianamente, tudo pode até acontecer. O cenário lá fora, ele pode ser igual para todas as empresas. Tudo lá fora pode ser igual, tudo lá fora pode ser normal. Mas, pelo amor de Deus, não normatiza isso dentro de você. Não normatize os seus embrólios emocionais, não normatize sua dor de estômago por causa do trabalho, não normatize sua dor de cabeça, não normatize os seus problemas de coluna porque tá achando que tá sentado o dia inteiro trabalhando. É o peso que você tá carregando nas costas, dos problemas, das insatisfações, das coisas ruins, das más energias, do olho gordo, da inveja, da raiva, que às vezes você também não tá começando a vigiar para não deixar essas coisas entrarem. Porque a sua distração, o seu foco não está em você. Está no ambiente, está em tudo aquilo que você está vendo que não está legal para você. Eu acho engraçado que eu faço 1 zilhão de pesquisas e conversando com várias pessoas com quem eu me encontro. Qualquer pessoa. Se eu estou na padaria, eu não conheço a pessoa, vou lá, converso com ela. Você tem satisfação no trabalho? Como é que você lida? De cara a pessoa fala assim, não, eu não tenho satisfação, não. Não, eu tô bem, eu tô legal. Ah, que bom. Você trabalha com o quê? E vai conversando. Ah, eu trabalho aqui servindo, hora eu tô lá dentro, de vez em quando eu fico no balcão. Ah, bacana. Você gosta do que você faz? Ah, eu gosto, eu curto muito, sabe? Gosto bastante. A carga horária aqui é um pouco pesada, você vê. Às vezes eu tenho que ficar do lado do balcão, como eu falei, às vezes eu não gosto muito. Ah, mas tem que fazer, né? Porque senão a gente perde o emprego, meu chefe é meio chato. Aí mas você não falou que não tinha conflito? Você falou que não tinha problema? Aí a professora na minha cara falou assim, não, a gente tem, mas é normal, né? Ou, a gente tem, mas, sei lá, eu vou levando. E logo ela verbaliza. Feliz a gente não tá, mas conta, né? Quem pode mais. Ou seja, ela jogou pro automático. Ela normatizou a insatisfação. E é óbvio por que isso acontece. Porque a gente procrastina qualquer tipo de atitude que a gente possa tomar. Não são para todas as pessoas assumir que tem medo de perder o emprego porque tem medo de ficar desempregado. Não são para todas as pessoas assumir que às vezes ela não quer perder o emprego porque ela não quer perder o status. Não são para todas as pessoas assumir que às vezes ela não quer perder o emprego porque ela tem medo de ganhar menos e recomeçar. Então, ela fala que ela está endividada. Aí você chega para ele e fala assim, tá, então faça menos dívida. Não, mas eu não consigo, porque eu tenho muita coisa, eu tenho muita gente, eu tenho muita coisa pra... Por que ela não vai reduzir a dívida? Porque se ela reduzir a dívida, então ela não vai ter mais desculpa. E se eu tirei essa desculpa dela, o que ela vai fazer? Se ela não quiser, ela não vai fazer. E ela também não vai reduzir a dívida. Então, quando aqui no início eu disse que não adianta fazer mais 200 e tantos vídeos se você não se colocar numa posição de enxergar esse cenário e ver o quanto você pode mudar tudo isso, não vai adiantar nada. Nada. Então você precisa de 3 situações totalmente pontuais. A primeira, você precisa enxergar o cenário que você está vivendo de forma madura. Anotar as dores desse ambiente, o que ele te causa, o que ele afeta em você. E 2, se você está disposto ou disposta a mudar esse quadro. E 3, se você realmente quer. Porque não basta apenas ver, não basta às vezes colocar uma predisposição. Você precisa querer. Agora, querer o quê?
Querer fazer? Não. É querer, aí eu volto um tópico antes, é querer ter a disposição de fazer. Porque eu posso falar assim, eu estou disposta, vamos lá. Eu vou te explicar agora por que isso é redundante. Eu vou chegar para você e vou falar assim, visionário, nós vamos começar uma partida agora de basquete, eu e você, bate bola. Tá disposta? Vambora? Vamos, eu acho muito legal, eu acho bacana, vamos lá, vamos. Show, então vamos lá. Aí a gente começa a brincar, eu jogo, você joga, eu jogo, você joga, eu jogo, você joga, eu jogo, você joga. Aí você, nossa, tá doendo muito. Não, peraí, a gente tem 2 horas de partida, a gente tá só nos 20 minutos. Não, mas eu não vou aguentar mais. Não, cara, mano, tudo. E aí você vai focar inteiramente na dor. E aí você larga a partida antes de 50 minutos. Quiçá os mesmos 20. Aí você vai falar assim, pô, Patrícia, mas tá doendo, você acha que eu devo ir? É que a dor, ela vai acontecer, você tá fazendo um movimento totalmente diferente. É óbvio que ao fazer coisas, situações diferentes, o resultado vai ser diferente. A dor, ela vai começar a aparecer porque você tá fazendo movimentos que antes você não faria. E também não adianta ficar falando que o cérebro, porque você sai da zona de conforto, tá fazendo outras coisas. Porque se tudo isso, se todas essas informações fosse uma situação que nos tirássemos da zona de conforto, que fizéssemos, que a gente tivesse atitudes diferentes, você já imaginou o quanto nós avançaríamos? Nós avançaríamos e muito, muito. Esse é o ponto. Então, para que a gente mude uma situação, para que a gente consiga reverter o quadro, não basta você chegar no nível, isso é uma crença, tá? A gente espera chegar no nível do desgaste, do esgotamento emocional. E esse esgotamento emocional, esse esgotamento espiritual, esse esgotamento mental, ele acontece porque ele vem dessa pequena negligência de você achar que tá tudo bem. E que tá tudo ótimo. Então, se você não querer ter a disposição de saber que vai sofrer um pouco, que vai doer um pouquinho, mas que isso não vai ser a maior dor da sua vida, porque a maior dor da nossa vida é quando a gente olha para trás e fala, eu sei que eu podia ter feito diferente. E aí, eu te digo, e eu te pergunto, na verdade, que dor é essa? Mais do que o que você já sente em alguns momentos. Que você queira que seja maior do que tomar uma atitude de fazer diferente. Patrícia, mas não é fácil. Eu não disse que é, mas é totalmente possível. Existem pessoas... Pode reparar, por que vocês acham que tem gente que, quando sai de uma UTI, normalmente ou fatalmente, isso não é uma regra, mas é uma maioria, sai outra pessoa. Na verdade, não sai outra pessoa. Sai a essência real da pessoa. E ela precisou passar por uma UTI para mostrar, porque a UTI mostrou para ela quem ela é. Então não é que ela saiu outra pessoa, ela era outra pessoa. Tá dando para entender? Isso é muito sério. E ao mesmo tempo, se a gente escolher uma coisa interessante aqui, que eu acho que isso que eu vou falar para vocês agora fecha essa live assim. Por mais difícil a caminhada, por mais difícil que seja lidar com pessoas e esse esgotamento pequenininho, diário, sabe, chatinho que a gente vive, por mais difícil que ele possa ser, essas relações, e às vezes, e aí eu tô falando daquelas relações sutis e que elas vão se contaminando aos poucos sem a gente perceber, eu tô falando desde essa até das tóxicas mesmo, das pesadas mesmo, do nível absurdo que a gente não imagina que exista por aí. Se a gente não tiver minimamente uma alegria de encarar tudo isso, e às vezes até sorrir, porque eu lembro que
Eu tive uma fase da minha vida que eu quebrei financeiramente num nível hard. Que quando eu olhava para minha conta, eu falava assim, eu acho que eu não vou conseguir colocar minha vida em ordem nunca mais. Eu cheguei a falar isso. Do tamanho do que eu devia. Mas um dia, e aí, o que aconteceu? Meu carro quebrou por umas 4, 5 vezes em um mês. E eu lembro que eu precisava tirar a carta e não tinha grana para tirar. Eu tinha que tirar outra carta. Que eu tava com aquela primeira carta, né? Eu não lembro agora aí. Tá, a primeira carta. A habilitação. Tem um nome, né? Eu esqueci agora. Primeira habilitação. E eu perdi, né? Que eu levei uma multa. Mas eu não tinha dinheiro para tirar outra carta. E eu precisava colocar minha vida em ordem, então eu tinha entre ir começando a pagar as contas aos poucos e fazer isso. Mas eu, por um período, fiquei clandestinamente. E antes disso, eu não tinha sido parado pelo carro ainda, mas só porque eu estava sem a carta. Eu fui parada. Aí nesse momento eu olhei para cima assim, eu falei, meu Deus, qual é a mensagem mesmo? Por que tanta coisa junto? Então, às vezes, o que falta pra gente é um pouco de alegria, um pouco de otimismo. Porque se a gente pegar o problema, o desafio, os embrólios assim, a seco dói. Dói. É como se engolir um caroço, sabe? De noz moscadas inteiro, assim, ó. Dói. Dói. Mas com uma pitada de otimismo, com uma pitada de alegria, vendo pequenas coisas e rindo de si mesmo, e rindo da sua situação, e rindo até das coisas que você está vivendo, da sua chatice, rindo de coisas que, porra, você fala, meu, que ridículo, cara. Tá bom, vai, vamos lá, vamos seguir o jogo. Se a gente não tiver um pouquinho dessa alegria, as dificuldades elas vão aumentando. E tudo que a gente se propor a fazer, mesmo que seja para mudança, a gente vai ter dificuldade. Se a gente não tiver disposição a não querer ter. Porque querer é querer ter disposição e saber que você precisa de coragem para enfrentar determinadas situações que são chatas. Mas que isso tudo é novo até que isso se repita. Então, a mudança ela vai se repetindo aos poucos e ela deixou de ser uma coisa nova. E você já está habituado com ela. Deu para entender? Visionários, então, eu termino essa live hoje dizendo para você isso. Quanto mais você vai repetindo, dando o primeiro passo, querendo ter disposição e coragem, mais você vai chegar próximo do enfrentamento. E o próximo passo é fazer na prática aquilo que precisa ser feito. Não espere o outro mudar. Não espere que essas insatisfações, que não importa que se elas são pequenas ou elas são grandes, te faz sofrer da mesma forma, não importando o tamanho. É claro que conforme ela vai aumentando, você vai ficando muito pior, isso vai chegando na carne, né, no psique. Faça por você, porque ninguém vai fazer. Pega esses vídeos feitos aqui, semanais, mais que 1, 2, pega essa live, anota, conversa, pensa, cara, reflete, meu Deus, que cenário é esse? Tá, será que tá tudo bem mesmo? Ou eu estou fingindo algumas coisas? Será que o motivo de eu estar doente por alguma razão pode não ser atrelado ou estar atrelado a alguma situação que eu esteja vivendo que não esteja bacana? Deixa eu parar para pensar. Tire uns minutos para você. Entenda isso. Porque é a sua vida em jogo. Não coloque em risco a sua vida emocional. Não coloque em risco o seu trabalho. Porque sem ele, ou vivendo mais do mesmo, você não vai ter a prosperidade que você quer. Então, eu arrisco a dizer que antes da gente pensar numa prosperidade financeira, que é o que a gente mais está correndo hoje em dia, pense na prosperidade emocional. Porque por todos os esforços do mundo que você possa fazer, você pode ter a sua prosperidade. Mas a que custo? A que preço? E até quando ela vai se manter?
correndo o risco até de você ter perto de você pessoas ou pagando um preço extremamente alto por conta desses ganhos, mas que não foram feitos com equilíbrio. Veja se tem sentido. Curta, compartilhe, me pergunte aqui. Deixe suas perguntas, é importante para que eu saiba como você pensa, quem você é e se esse canal está fazendo sentido para você. Porque se não tiver fazendo sentido, a gente muda os temas. Me diga aí o que mais dói em você. Um forte abraço, tamo junto e até.